A tecnologia pode ser encarada como duas ferramentas. De um lado, uma ferramenta muito positiva que vai ajudar os escritórios a serem mais produtivos, mas, por outro lado, essa mesma ferramenta está disponível para o cliente. E os grandes clientes hoje estão investindo em tecnologia, estão fazendo internamente o que antes era terceirizado para os escritórios. Eu conheci um general... de compliance, tudo, o Exato. pessoal está fazendo in-house. Está fazendo in-house. Então, ou seja, nós estamos passando hoje por uma onda invertida do que foi a onda da década de 90. Década de 90, todos os clientes terceirizaram os serviços de advocacia. Hoje em dia estão internalizando os serviços. Então, os General Counsels mudaram a postura, estão sendo muito mais exigentes, estão internalizando os serviços e estão contratando esses chamados sistemas dos legal techs novas, essas startups que fazem inteligência artificial, estão internalizando isso. Então, os grandes consumidores, principalmente de processos de massa, estão se municiando de sistemas para fazer internamente. E o preço do processo de massa está caindo no mercado. Vai chegar um certo momento que vai ser quase impossível para um escritório prestar esse tipo de serviço, porque vai estar tão achatado que não vai ser possível. E as empresas estão contratando os desenvolvedores de software para resolver internamente o que antes era terceirizado. Então, coloque-se tudo isso numa panela e misture tudo isso e vê o que dá. Então, esses são os grandes desafios. Então, como sobreviver nisso? Uma coisa é falar de escritório de advocacia, que eu acho que o desafio é esse. Você tem que ser ágil, extremamente tecnológico, desde que você use a tecnologia certa para o seu uso certo. Então, não é toda a tecnologia que serve para todo escritório de advocacia, tá? Mas extremamente moderno, tecnológico, com um nível de atendimento excelente e preço competitivo. Ou seja, cada vez mais vai se trabalhar mais e ganhar menos, ponto. O que está acontecendo é que parte do trabalho que os advogados faziam até um pouco tempo atrás, ou os estagiários faziam, os advogados júniores, etc., que era ficar de horas e dias pesquisando jurisprudência, doutrina, casos anteriores, etc., etc. Isso os sistemas fazem hoje num piscar de olhos. Existem dezenas de sistemas que fazem isso, que buscam, que traçam estatísticas, que analisam, como chama, os despachos dos juízes, as sentenças, diz que tipo de juiz julga de tal jeito, que tipo de tribunal julga de outro jeito. Outro parênteses, na França isso é proibido, tá? Na França é proibido gerar qualquer sistema que dê estatística de julgamento do juiz. Você pode fazer do tribunal, mas não do juiz. Tá? Ah, sério? Eu não sabia. Na França, então? Na França, não. Então, ou seja, já tem vamos dizer, uma força contrária, vamos chamar assim, já a ética começa a se preocupar já com quais são esses limites da tecnologia. Tá? Outra coisa, nos Estados Unidos já se discute há muito tempo qual é a responsabilidade desses softwares. Se esse software manda o cliente fazer alguma coisa e esse cliente faz e a coisa dá errado, quem é o responsável por isso? Se você vai num advogado, o advogado assume a responsabilidade. Tanto é que os advogados participam com seus próprios bens num escritório de advocacia e tem responsabilidade ilimitada. Agora, se for um software, quem é responsável por isso? Quem programou o software? Quem usou o software? Então, tudo isso vem vindo. Mas, minha posição... primeiro, eu não acho que advogado tem que aprender a programar, acho que isso é bobagem, mas ele tem que entender um pouco, ele tem que saber a língua do analista e do programador. E o que acontece hoje é que são duas pessoas, uma falando russo, outra falando japonês. Por exemplo, um advogado falando com um analista de sistemas, não sai nada, porque eles não se entendem, simplesmente estão em universos diferentes.